Às vezes eu me pergunto, o que passa na cabeça das pessoas? Principalmente quando eu me deparo com cenas como essa que eu vou mostrar e detalhar aqui no Balanço Geral. Para, segura. Enche a tela. Perceba na imagem, um homem, uma mulher e uma criança. Bairro São Jorge, aqui na cidade de Uberlândia. Possivelmente, tá? Uma família, não é? Uma família. Eles estão passeando, às vezes foram para algum lugar ou comer alguma coisa em algum lugar. E perceba a hora lá em cima, ó. 23 horas e 18 minutos e 34 segundos. Para liberar a imagem, olha o que acontece, ó. Essa mulher e essa criança, elas passam e este homem fica ali na caçamba. Você sabe o que ele está fazendo, né? Ele resolveu botar fogo na caçamba. Olha lá, ó. 23 horas e 25 minutos, olha só como é que estava a caçamba já. E sabe o que é mais absurdo dessa história? É que essa não é a primeira vez que isso acontece. Débora Pérez... Débora, o que está acontecendo, Débora? O que as pessoas têm na cabeça? As informações, minha amiga. Infelizmente, a gente está se perguntando muito isso, né, Rafa? A gente tem trazido ao longo dessa semana histórias que a gente até arrepia de contar. Essas imagens ajudam e muito a gente entender um pouco mais dessa movimentação, mas não ajuda a gente a compreender o que leva uma pessoa a fazer esse tipo de coisa, né? Conversando com alguns vizinhos, a gente descobriu que essa também não foi a primeira vez que esse homem foi flagrado colocando fogo em uma caçamba de lixo. E o que mais surpreende é que ele está sempre acompanhado de uma mulher e também dessa criança. O primeiro flagrante aconteceu no dia 21 de janeiro, esse homem abaixa ali perto da lixeira, coloca fogo em algo que estava ali ao lado e na época os vizinhos até conseguiram apagar esse fogo, não tiveram sérios problemas, mas ficaram muito assustados também com toda essa situação e aconteceu de novo. No flagrante de ontem, era aproximadamente 11 da noite quando esse homem, acompanhado então de uma mulher e também dessa criança, novamente coloca ali algo dentro dessa caçamba de lixo e rapidamente ela já começa então, portanto, a pegar fogo. Para entender um pouco mais do que foi feito diante de toda essa situação, a gente foi conversar com esses vizinhos para pelo menos, né, compreender com que frequência isso tem acontecido. Só nesse ano, então, já aconteceu pelo menos 2 vezes. A gente está falando de uma avenida movimentada no bairro São Jorge e a gente buscou também mais explicações com o Departamento Municipal de Água e Esgoto, que lamentou muito esse ocorrido, disse que esse ato de vandalismo prejudica tanto os moradores quanto também o trabalho que é feito aqui em relação à coleta de lixo na cidade de Uberlândia. O DEMAI informou ainda que em caso de vandalismo, o container de lixo não é reposto pela concessionária, que faz ali o gerenciamento dos resíduos sólidos, mas que uma equipe vai até o local realizar então, portanto, essa limpeza. Essas imagens, elas foram cedidas por moradores que residem ali nessa região e já estão muito incomodados com toda essa situação. O horário que isso acontece, a forma como isso acontece, as pessoas que sempre estão com esse homem, tudo isso chama muita atenção e tem complicado, claro, também ali, né, a vida dessas pessoas que estão sendo impedidas de utilizar essa caçamba de lixo por conta da prática desse homem de ir lá novamente colocar fogo. Então, esse caso, claro, que já foi passado pela Polícia Militar, essas imagens vão ajudar em um processo de identificação que já começou a ser feito aqui na cidade de Uberlândia, mas chama a atenção a coragem que esse homem tem de voltar e fazer novamente, né, Rafa? Não dá para explicar isso. Não dá para explicar, causa indignação, revolta e ao mesmo tempo eu estou lendo, Débora Pérez, e compartilho com você, minha amiga, alguns recados de amigos do Balanço Geral que estão comentando esse assunto lá no YouTube, tá? Lá você fica à vontade mesmo, fica à vontade, tá? Dê a sua opinião, participe junto com a gente. E eles falando de uma coisa que é verdade, que exemplo que esse cidadão está dando para a família, né? Se realmente nós estamos falando de integrantes da mesma família. E se tem uma criança ainda envolvida, que exemplo que ele está dando para essa criança? Gente, o que ele tem na cabeça? Olha lá, ó. A criança até espera, ó. A mãe espera, olha lá, a mãe, não sei se é a mãe, né, mas a mulher que está junto com a criança. Eu queria, sei lá, o cara tomou uma água diferente e aí ele fala, ah, tá quente, né? Vou fazer alguma coisa diferente, vou fazer uma fogueira. E resolve botar fogo na caçamba. Só que
Olha o tamanho do prejuízo para a nossa sociedade quando a gente se depara com uma situação como essa. Você sabe quem é que paga? Você já parou para pensar? Que quando a gente paga a conta de água, a conta que chega do DEMAI, é uma conta que ela é rateada. O que significa? A gente tem que fazer uma análise da cidade de Uberlândia em relação ao consumo. E por que essa análise é feita? Porque a gente precisa entender quanto que a gente gasta para ter uma estrutura para que a água e o serviço chegue à nossa casa. E ao mesmo tempo, como nós estamos falando do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o Departamento Municipal também tem essa questão envolvendo o lixo, envolvendo as tubulações que acabam entupidas por causa de lixo, e aí as caçambas foram criadas para ajudar a nossa sociedade. Só que, evidentemente, é um custo que quem vai pagar? Eu, o senhor, a senhora. E aí, são muitas as caçambas, com uma tecnologia nova, diferente, porque elas são de plástico, são muito mais leves do que lembra daquelas de metais. Ainda existem algumas de metais, mas acabam dificultando principalmente o trabalho dos coletores dos lixos, né? Porque eles precisam dessa caçamba que é mais leve, com um equipamento adequado, um caminhão específico para fazer aí a retirada do lixo. Mas aí aparece um indivíduo e resolve botar fogo e deixa essa conta mais cara. E assim segue. As nossas autoridades precisam, por favor, localizar esse indivíduo e ele tem que arcar com o tamanho do prejuízo. E mais, está aparecendo aqui na tela do Balanço Geral, né? Possivelmente alguém já conhece, já sabe quem é, né? Fica feio isso. Olha que vergonha. O senhor tem vergonha, não? Tem vergonha? Feio. Hein? Tá precisando amadurecer, né? Entender como que funciona a sociedade, respeitar as regras de convivência, simples. Coisa feia, que exemplo o senhor está dando para integrantes da sua família. Nós esperamos aí que as autoridades consigam localizar esse indivíduo. Se você tem informações, avise, por favor. Denuncie, tá? Pode denunciar, procure a polícia, entre em contato com as nossas autoridades. Cada história, né? E lembrando, essas imagens chegaram pra gente através do WhatsApp do Balanço. Você que não tem o meu número, salva aí, pode escrever, Rafael do Balanço Geral, precisou, me chama lá, 997 98 9900, 997 98 9900, você faz o programa aqui junto com a gente, compartilha as imagens, faz denúncias, reclamações, fique à vontade, é bom de